entrando aqui ao vivo. Agora entrou. Fagner. Programa desta quarta-feira aí, eu passei a câmera para o cinegrafista que já está acompanhando aqui, para a gente ver se está tudo certo, a imagem até você, para a gente poder iniciar a nossa conversa de hoje aqui, né? Beleza, Cristiano. Vamos lá? Então vai, Fagner Gouveia tem que ser tudo assim, viu? Ao vivo a gente não pode ficar... A gente não pode deixar você com uma imagem ruim, né? Para você que está acompanhando aí, tem que acompanhar tudo em perfeitas condições. Muito bom dia para você que está chegando agora nos estúdios da Web Rádio Imbu Mais. Eu sou o Cristiano Maciel, está aqui o meu colega Fagner Gouveia. Fagner Gouveia, bom dia, tudo bem? Muito bom dia ao telenauta que nos acompanha na Web Rádio Imbu Mais, a informação que você precisa. Hoje, exatamente dia 18 de julho, 11 horas e 27 minutos, horário de Brasília. A pauta de hoje é uma pauta muito importante, onde vamos trazer informações, fatos e notícias em relação à defesa do consumidor, defesa e proteção do consumidor com o PROCON. Mais uma vez em nossos estúdios, a Cida, o Érico, e hoje temos a presença também de Rodrigo Brito, ele que é o coordenador do PROCON lá na unidade do Santo Eduardo e também supervisor de fiscalização. Cristiano, a pauta muito bacana, hoje é específico só para o cidadão, só para o munícipe, não temos informações meio, vamos direto à informação fim, aquela que a gente pode usar na nossa vida, no cotidiano e no dia a dia, Cristiano. É isso aí, Fagner Gouveia, estava brincando aqui com o Dr. Érico, a outra vez que nós tivemos um encontro aqui na Web Rádio, era pós-greve, né? Os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão ameaçando parar de novo, não sei se pararam ainda totalmente, mas estão ameaçando. Doutor Érico, seja bem-vindo ao estúdio da Web Rádio Imbu Mais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Para a gente é sempre uma alegria aceitar o convite de vocês, nosso querido amigo Fagner, também do nosso Cristiano Maciel. E um prazer também estar aqui com meus colegas de trabalho, com a Cida, com o Rodrigo. E realmente, quando eu passei ali pela Regis Bittencourt hoje de manhã, eu vi algumas bandeiras do Brasil, uma movimentação meio atípica. Vamos acompanhar aí durante o dia. É isso aí. E tomara que não pare nada, porque o brasileiro não quer que pare nada. O brasileiro quer trabalhar mesmo, quer ver o país andando para frente, né? Porque se parar, atrapalha a vida de todo mundo, de milhares e milhares de pessoas. Vamos lá então, aqui conosco também, nesta manhã, a Cida, doutora Érico, diretora do PROCON, e a Cida aqui, coordenadora. Cida, bom dia, tudo bem? Bom dia, Quanto tempo que eu não Cristiano. te vejo por aqui nos estúdios, hein, Cida? Deu uma sumidinha aqui, né? Verdade, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia a todos. E estamos aqui novamente para trazer mais um pouquinho de informações, né, aos consumidores. Aqui acompanhado pelo nosso diretor Érico, nosso coordenador da unidade do Santo Eduardo. E agradeço pelo convite. E quero começar já agradecendo a nossa equipe que ficou nas unidades, né, Érico? O pessoal do PROCON. Embora nós estejamos aqui, o pessoal está trabalhando lá firme e forte para atender os nossos consumidores aqui, os nossos munícipes. Tá certo. E também o Rodrigo Brito, que é coordenador do PROCON Santo Eduardo. Seja bem-vindo. Bom dia aos estúdios da Web Rádio Imbu Mais. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiano, Fagner, os colegas. Vamos dar continuidade, né, à primeira entrevista que o pessoal fez do PROCON e focar nos direitos do consumidor para que possamos cada vez mais ter os nossos cidadãos informados e protegidos com relação a todas as pautas referentes a consumo. Fagner Gouveia, começando com as perguntas que não se querem calar. É isso aí, Cristiano Maciel, a voz de ouro de Imbu das Artes e região. Esse é um programa muito bem citado pelo nosso colega Rodrigo Brito, coordenador do PROCON. Direto ao assunto sem rodeios, vamos falar sobre proteção. Eu queria até começar aqui, direto com a Cida. Hoje a pauta é extensa, daria até para mais de programa já, sem sombra de dúvidas, porque a gente está baseando aqui diversos tipos de situações do dia a dia, que são demandas que acontecem, procuras do cidadão lá no PROCON, como conta de água, luz, telefone, cartão de crédito. Tem muita coisa para a gente falar nessa manhã. Eu queria que a Cida começasse falando para a gente sobre talvez uma das que são mais polêmicas, né, que é o cartão de crédito. Eu particularmente, todos nós que nunca teve um problema com uma fatura, desconfiou de um valor, de uma taxa que veio a mais, não concordou com algo que aconteceu ali, uma cobrança indevida pelo banco. Eu queria que a Cida começasse falando, nas entrelinhas, de um modo geral, sobre cartão de crédito, Cida. Então, Fagner, esse
assunto ele é bem extenso. Falar de cartão de crédito, eu vou fazer um apanhado aqui, que são as informações mais importantes, mas a gente tem bastante informação mesmo para estar passando para os consumidores. Cartão de crédito tem novas regras, eu já abordei esse assunto anteriormente, né? Mas vale a pena a gente sempre estar voltando a esse assunto, porque sempre tem dúvidas, né? As pessoas têm dúvidas e nos procuram muito. O cartão de crédito ele requer bastante cautela para que não seja gerado um superendividamento. Então a pessoa que se manifesta em ter um cartão de crédito, quando ela faz a adesão ao cartão, ela aceita as condições impostas pela operadora deste cartão. Então tem uma empresa que opera esse cartão, que concede esse crédito para a pessoa. Então a pessoa vai utilizar esse cartão, ela precisa, em primeiro lugar, ela precisa se preocupar com o valor que ela vai ter disponível nesse cartão. Esse valor, ele cabe dentro do orçamento dela, cabe dentro do salário, porque acontece de chegar lá para nós, pessoas que recebem um salário R$1.500, R$2.000, e tem um limite de crédito no cartão de R$4.000, R$5.000. Então isso é muito perigoso. A pessoa precisa ter consciência de que o cartão de crédito tem que ser usado em emergência e não transformar o cartão de crédito no seu salário, né? Quando chega a fatura, a pessoa tem que pagar mais do que ela ganha. E aí ela acaba se vendo numa situação bem complicada. Cida, aproveitando a oportunidade, você começou a falar aí dos juros, da cobrança. Esse lance do pagamento mínimo, ele é legal? Porque a gente sabe que vem um valor futuro aí, uma taxa de juros, uma conta de R$1.000, por exemplo, colocam lá um pagamento mínimo de R$100, 10% ali. E aí, obviamente, no mês sequente tem a taxa de juros, que é um percentual altíssimo, e aquilo vai virando uma bola de neve. Eu queria que você falasse um pouco sobre a defesa do consumidor. Às vezes os bancos abusam, eles estão no direito deles. Vocês já pegaram casos que, de fato, teve abuso ali na cobrança indevido? Como é que é isso aí, Cida? Explica pra gente. É isso mesmo, Fagner. Então eu vou falar um pouco dos juros. Quando você faz adesão ao cartão de crédito, na fatura, a primeira fatura que você recebe, ela já vem com bastante clareza quais os juros aplicados em cima das suas compras. Então, é importante a pessoa também ter essa informação, se aqueles juros que está sendo cobrado ali, ela concorda. Porque se ela não concordar, ela já desfaz aquele cartão, pede o cancelamento e fica sem esse cartão. Porque os juros chegam. Nós já chegamos a pegar no PROCON juros de até 22,5% do cartão de crédito. Nossa, que a gente julga que é abusivo, que é muito alto. Só que isso tudo é autorizado pelo Banco Central. Então cabe ao consumidor ele identificar até onde ele aceita isso e olha, eu não quero pagar um cartão de crédito que os juros chega a 20%, 22%. Né? Temos cartões de 16,5%. É alto. No Brasil, os juros de cartão de crédito é um dos mais altos do mundo, de cartão de crédito e de empréstimos, limite de crédito também, as taxas são altíssimas. Agora, o consumidor ele recebe na fatura dele, está bem claro isso, então ele tem que se preocupar com isso. Ele fez uma compra de R$1.000, você me pergunta sobre o pagamento mínimo. Teve mudança também de regras no pagamento mínimo. Se antes o pagamento mínimo ele ficava em cima de 15% do saldo total da fatura, hoje as operadoras elas vão escolher e vão poder aplicar um juros um limite para pagamento mínimo de até 50% do saldo total. Então é assim, o seu mínimo se você gastou R$500 na sua fatura, o mínimo ele pode ser alterado aí, não ser mais 15%, então a operadora ela vai escolher quanto que ela vai colocar ali. Agora, outra preocupação, com as regras que mudaram a partir de abril de 2017, o pagamento mínimo na fatura ele só pode ser pago uma única vez. No mês seguinte, o saldo que não foi pago vai ser parcelado automaticamente a um juros de mais ou menos 6,5%, que é menor do que os juros da fatura normal, que chega a 16%, 19%, 22%, e esse parcelamento vai ser automático. O que a pessoa tem que se preocupar? Que no terceiro mês, além desse parcelamento, vai ter o valor das compras. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui. A sua fatura no mês de julho chegou a R$1.000. O pagamento mínimo é 15% desse valor. Você só paga o mínimo.
No mês seguinte, o saldo total que ficou vai ser parcelado automaticamente pela operadora e vai ser colocado juros em cima desse saldo. Então eles vão aplicar até provavelmente entre 6 e 10% em cima desse saldo restante, parcelar esse saldo, e esse parcelamento também é a critério deles. Eles não estão assim, eu quero em 2, eu quero em 3. Quando você vê, você já recebeu a próxima fatura já com esse parcelamento. Então a pessoa tem que se preocupar nesse sentido. O ideal é pagar o total. Não se paga mínimo de cartão, de fatura. Por quê? Porque no mês seguinte, se você já tinha mais compras parceladas, vai vir... Vai somando, né? E ainda gastou no cartão, então você fez uso novamente do cartão, você já tinha compras parceladas também, e vem esse novo parcelamento, que é o saldo que você deixou de pagar. Então, pode acontecer da fatura ainda ser maior do que o mês anterior. Tá certo. Falando com a gente, Cida Fernandes, enquanto o Cristiano prepara ali para ver a audiência e novas perguntas. E quanto à adesão e anuidade? É legal? Existem algumas instituições financeiras, bancos que cobram a mais. O que é permitido dentro da anuidade, né? Algumas empresas prometem não ter anuidade, outras não têm taxa de adesão. Mas vocês já pegaram lá no Procon casos que não são verdadeiros? Fala um pouco pra gente sobre anuidade e adesão, Cida. Então, a adesão ela é opcional, né? A pessoa ela tem a opção aí de ter esse cartão. A gente conhece, as nossas experiências de Procon, elas são bem grandes, assim, é bem vasta, e a gente tem pessoas que chegam para nós e abrem um leque de cartões da carteira. E às vezes está com dívida em todos, ou se não todos, quase todos. E aí que a nossa ajuda, e a gente tem lá já um texto bacana sobre isso, né? Vamos eliminar o que está maior, mais alto, o saldo maior, e vamos tentar um por um, porque a pessoa também tem que colocar essa dívida dentro do orçamento dela. Agora, essa adesão ela é opcional. Agora, a anuidade varia da característica do cartão. Porque às vezes tem cartão que é internacional, às vezes tem cartão que está ligado à conta corrente. Então a anuidade ela é cobrada sim, mas ela vai variar de cartão para cartão, de operadora para operadora. Então a pessoa também, quando vai fazer a adesão, ela tem que se preocupar com esse valor. Porque eu já cheguei a pegar cartão de crédito que a anuidade ela ficava no total, ficava R$450. É caro. Normalmente eles dividem a anuidade em 10 vezes, 12 vezes, e a pessoa não sente muito porque está diluída ali nas parcelas que ela vai pagar no pagamento da fatura mensal. Mas é importante ela saber quanto que ela vai pagar por essa anuidade antes de fazer a adesão. Porque se ela não quer ter esse compromisso também, que ela acha que é um custo alto e que ela não quer assumir com esse custo, ela também tem que estar avaliando aí se faz ou não essa adesão. Mas é cobrado sim, e vai variar com a característica de cada cartão. Tá certo. Falando com a gente a Cida Fernandes, ela que é coordenadora geral do Procon em Budas Artes, trazendo pra gente bastante informação sobre a proteção do consumidor em relação ao cartão de crédito. A gente sabe que existem os órgãos reguladores e o Procon acompanha de perto. Existe lá o Banco Central, o Bacen, que faz as regulações para todas as instituições bancárias. Tem também, ainda dentro desse contexto, a própria Fazenda Nacional, que faz as regulações junto com o Banco Central. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que cria ali as suas portarias e resoluções. Mas o Procon, que é o órgão de defesa do consumidor, está ali para acompanhar todos esses avanços e também os regressos que existem entre as cobranças, não só de cartão de crédito, entre todas, para proteger o consumidor. E aí eu queria fazer um paralelo com o Érico, que vai falar para a gente sobre fiscalização. Especificamente hoje vamos falar muito sobre supermercados e bancos, mas vamos nos ater, Érico, ao supermercado. No Patrulha do Consumidor, o Celso Russomano, que é um grande protetor há mais de 20 anos aí das defesas do consumidor, ele sempre fez uma pauta positiva para tentar mostrar para o consumidor, no seu programa investigativo, os direitos. Uma vez ele foi no supermercado, ele comprou ali o papel toalha, ele rasgou o papel toalha e levou apenas um. É possível? Como é que o consumidor pode saber dos direitos dele? Fala um pouco, você que faz fiscalização em supermercados também, como é que funciona isso, Érico? Dá uma palavrinha pra gente. Legal, então vamos falar um pouquinho sobre a fiscalização. É óbvio que o Procon é um órgão administrativo, né? Então tem uma natureza um pouquinho diferente daquilo que o Celso Russomano vem fazendo,
mas sim, a gente reconhece sim que ele traz alguns pontos aí bem interessantes de defesa do consumidor. Mas, Fagner, eu queria falar em especial para o consumidor aqui de Embu das Artes, mas também, por que não, para o fornecedor, para o empresário, porque essa parte da fiscalização envolve os dois lados aí diretamente, certo? Então eu vou trazer aqui rapidamente 4 pontos principais que a gente verifica na fiscalização. O Rodrigo, que é supervisor, está aqui também, pode me ajudar a fazer essa exposição. Vamos lá. Primeiro, quando a gente chega no supermercado, a gente divide a equipe. Então, parte da equipe ela vai fazer a fiscalização que a gente chama caixa-gôndola. O que é a fiscalização caixa-gôndola? Ela está relacionada com a precificação. A gôndola é onde os produtos estão dispostos, geralmente, pode estar em balcão frigorífico e tal. E o caixa é o caixa, obviamente. Então, o que acontece? Dependendo do porte do mercado, nós pegamos um determinado número de produtos. Então, se é um mercado grande, com muitos PDVs, que a gente chama os caixas, a gente pega em média aí 100 produtos, aleatoriamente no salão de vendas, e aí a gente pede para o gerente disponibilizar um caixa, onde a gente vai passar um a um esses produtos, e o preço tem que bater exatamente com aquele preço que estava disposto na gôndola. Então, no caixa, o preço tem que ser o mesmo. O consumidor também fique atento, acompanhe quando você está passando o produto, se é o mesmo preço que estava ali disposto na gôndola. Mas é difícil, né, Érico? Assim, até no Brasil, como toda a cultura no Brasil, poucas redes varejistas têm um empacotador. Eu acho que aqui em São Paulo nós temos 1 ou 2 redes que tem um empacotador. Porque o próprio, aqui no Brasil, a cultura é diferente dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos tem os empacotadores. Então o consumidor que está comprando, ele consegue acompanhar, porque tem alguém empacotando. Aqui no Brasil não, a gente mesmo que empacota, ajuda o caixa ali às vezes. Muitas vezes é a gente que está empacotando. Fica difícil de conferir o preço do que está no caixa para o que está na gôndola, lá na prateleira, né? Sem dúvida. E aí pode pedir até calma, né, para o consumidor. Às vezes a gente está com aquela pressa nossa, mas vale a pena ter um pouco de calma e observar mesmo o preço, né, Érico? Com certeza. E agora, Fagner, apesar desse contexto que você muito bem pontuou, com a crise, com a situação financeira do país, o consumidor tem prestado muito mais atenção em cada centavo que ele gasta. Então essa prática de conferir os produtos quando passam pelo caixa, ela tem se intensificado sim, o pessoal está ficando esperto, mas ainda tem gente que não olha. Então vamos prestar atenção nisso. Se você me permite já passar aqui para o próximo ponto, uma coisa que a gente verifica bastante, uma certa desinformação até por parte dos gerentes do supermercado, fica aqui a informação também aí para os fornecedores, é com relação aos leitores óticos. Então, a fiscalização do PROCON, ela verifica se todos os leitores óticos estão funcionando, em primeiro lugar. Aquele leitorzinho do código de barras, né? Exatamente, é aquele que você, quando quer conferir o preço de um produto, você passa por ali. Mas tem algumas peculiaridades que muitas vezes os gerentes acabam não se informando. Por exemplo, tem que obrigatoriamente haver um leitor óptico a cada 15 metros. Então não basta ter 1, 2 leitores no mercado grande. Você tem, a cada 15 metros você tem que ter um leitor. E é importante que esse cálculo seja feito, e a gente tem orientado, mas a gente já está adquirindo uma trena também para começar a medição de fato, que ele não compute a metragem passando no meio das gôndolas, né? Diagonal, né? Não tem vale. que ser o caminho que o consumidor faria, certo? Certo, Érico. Muito bem. Mais uma peculiaridade com relação ao leitor. Mas isso quase não existe, né, Érico? Assim, de um modo geral, a gente que consome vai em várias redes aí, é difícil de encontrar a cada 15 metros. Pois é, e é por isso que a gente tem intensificado bastante a fiscalização. É uma coisa que tem um custo relativamente baixo para o comerciante, né, para o dono do supermercado, e a lei, ela determina isso, e ela determina também que existam cartazes suspensos. Então você às vezes fica procurando leitor e não acha. Tem que ter um cartaz em cima escrito leitor óptico para que o consumidor identifique mais facilmente. Estando em desacordo com essas coisas que eu falei, o fornecedor está passível de autuação. E para o fornecedor que quiser anotar, pesquisar melhor aí, tudo isso que eu falei está no Decreto Federal número 5903 de 2006, lá no artigo 7º, tá bom? Então fica aí a informação. E o último ponto que eu queria destacar com relação ao supermercado, dentre vários outros, mas acho que o mais recorrente, e que a gente tem encontrado bastante dificuldade em Embu,
é com relação à carne pré-moída. Então a maioria dos consumidores não sabem, mas mercados e açougues não podem comercializar carne pré-moída. O que é carne pré-moída? É aquela carne que quando você chega lá ela já está moída. Doutor Érico, em relação a isso, essas informações, nós temos muita dona de casa acompanhando a programação, muita gente que compra, muitos consumidores. Em relação à carne pré-moída, por que o órgão fiscalizador não vai lá e atua? Porque hoje a gente vê os açougues, supermercados, eu sou consumidor, enfim, todos nós somos, que fazem esta prática e sendo uma prática legal, por que não atua? Por que eles não vão lá e atuam verdadeiramente esses estabelecimentos? Eles notificam? O que eles fazem? Porque eu vejo empresários fazendo isso à torta direita. É bem comum, né, Cristiano? A gente como consumidor, todos nós aqui, né, a gente vê como é que é feito isso. Olha, é difícil a gente cobrir todos os estabelecimentos da cidade, mas eu diria aí que em dezenas de atos fiscalizatórios já foram autuados estabelecimentos, inclusive alguns mais de uma vez, por essa prática, e a gente tem sim procurado autuar esses estabelecimentos, tanto que quando a gente chega no mercado, né, Rodrigo, infelizmente a gente até relata, não vou citar aqui o estabelecimento, mas um local em que quando viu o furgão do Procon chegar já saiu correndo para remover a carne moída. Então hoje a gente tem ficado mais atento a isso, a gente tem entrado primeiro para verificar direto a carne moída porque eles têm tirado. Outros estabelecimentos estão comercializando no fim de semana, achando que não tem fiscalização no fim de semana, então fica aí o alerta que nós estamos sim na rua no fim de semana, a fiscalização. Agora eu só queria pontuar uma exceção a essa regra. A carne, como eu disse, deve ser moída na hora. Mas existe uma exceção. Se ela já vier do frigorífico embalada... A vácuo, lá congelada, né? Ela vale com uma condição, não basta o mercado fazer essa embalagem, ela tem que vir com selo, aquele selo redondinho que acho que todo mundo já viu, que é o selo CIF, Serviço de Inspeção Federal, certo? Ou estadual também tem o CIE, mas o mais comum é o CIF. Quer dizer que já veio do frigorífico de acordo com as normas e foi embalado. Agora tem mercado que a gente já foi também, que faz lá no próprio mercado essa embalagem, mas não tem o selo, também não pode, tá? Qual que é a penalização numa causa dessa? E qual a sanção que o estabelecimento sofre? É bem boa a sua pergunta, Cristiano. Nós temos 4 níveis de sanção, sendo a 1 a mais leve e a 4 a mais pesada. Essas sanções elas vão variar de acordo com o porte do estabelecimento. Então, quanto maior o estabelecimento, mais pesada será a sanção. Nós temos um cálculo, uma planilha de cálculo, que é feita através de um programa de computador. A gente estima a receita do estabelecimento e o programa gera o cálculo da multa. Na questão da carne moída, como ela está relacionada à própria saúde do consumidor, é gravidade 4, tá? Então é uma multa alta. Eu confesso para você, eu como consumidor, né, Fagner Gouveia também, todos nós aqui somos, eu comprei centenas e centenas de vezes carne moída desta maneira, desta forma. Não só eu, como milhares de brasileiros compram, até mesmo não tinham conhecimento desta informação, né? Isso é uma prática que já existe há anos. E assim, espero que então se modifique, espero que os empresários se adequem à lei, porque a grande maioria dos empresários eles não agem desta forma, eles não estão adequados com essa lei não, porque eu mesmo vejo em diversos estabelecimentos aí, todos os dias que eu vou fazer minhas compras após o meu trabalho, eu vejo essa prática. Mas o Procon está de olho, então serve de alerta aí, serve de recado que o Procon está de olho, e você que vai no supermercado, a senhora que vai, tira uma foto lá, entre em contato com o Procon, que o Procon vai lá e vai pegar esse estabelecimento de surpresa e eles não mais farão isso. Muito bem, e só então para finalizar com relação à carne pré-moída, para não ficar uma informação solta, se o fornecedor que estiver nos ouvindo quiser pesquisar, decreto estadual esse, decreto 12342, ano 1978, artigo 461, tá bom? Maravilha, falando com a gente então o Érico, ele que é o diretor-geral do Procon em Budas Artes, entrevistando também Cida Oliveira, um errata aqui, Cida Oliveira, de sobrenome Oliveira, Cristiano, trazendo pra gente informações sobre as principais contas e demandas dos munícipes no Procon, tá certo? Cristiano, como é que tá indo a audiência? Fala pra gente aí as principais notícias do dia. Vamos lá então, passando aqui primeiro a informação que acabamos de receber aqui em nossa redação, no WhatsApp e também no site da Prefeitura, que você pode acompanhar o portal da Prefeitura, tem todas as informações da cidade, do município,
no portal, na própria página, né? Vamos falar aqui da GCM, a equipe da GCM, patrulhamento pelo Jardim Novo Campo Limpo, a equipe da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, a GCM, avistou um homem com um objeto em mãos. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo tentou empreender fuga, sem sucesso. O objeto em suas mãos era um estojo escolar com entorpecentes vendidos por ele e dinheiro do tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à delegacia de polícia central e assim que a guarnição chegou ao DP, olha só que interessante, um dos agentes ouviu gritos na rua. Quando o GCM chegou à calçada, se deparou com uma mulher sendo assaltada por dois homens de moto, frente ao DP. Houve troca de tiros, contudo ninguém se feriu e o assalto foi evitado. A viatura da GCM saiu então em perseguição aos indivíduos até o Jardim Vista Alegre, onde os dois conseguiram escapar. Que notícia, hein, Fagner? Nossa senhora, Cristiano, você fazendo essa locução aí, a narrativa, a gente conseguiu viver aqui a emoção do fato. É uma emoção ruim para o munícipe, né? Mas que bom. Isso, na verdade, nada mais foi que um flagrante, né? Isso que a gente chama no ordenamento jurídico de flagrante, que é aquela ação que você pega ao vivo e evita. E aí, só neste 1 ano e 6 meses de governo, foram mais de 200 prisões em flagrante, Cristiano Maciel. Você falou de uma nesse momento. Você falou também do Vista Alegre, um bairro que está lá no rincão do Embu das Artes, a 6 quilômetros aqui do centro. No Vista Alegre também foi recuperada uma moto há menos de 20 dias, que foi roubada lá no Vista Alegre, ali próximo à rua Cubatão em Montenegro, e recuperada em 20 minutos lá no Magali. Então é uma outra ação que também vale a gente recordar. E o que mais que a gente tem aí, Cristiano? Vamos falar aqui também sobre mais um. Aqui você entra no portal da Prefeitura, você acompanha todas as principais notícias. A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, isso aí mexe com a vida de todo cidadão embuense. Convida todos para a audiência pública de transporte, que será realizada no dia 7 de agosto, às 15 horas, na Câmara Municipal de Embu das Artes. O evento tem por objetivo discutir o sistema público de transporte e o processo licitatório para contrato de concessão de empresa especializada em explorar e operar o sistema integrado de transporte público coletivo de passageiros de Embu das Artes. Audiência pública de transporte vai acontecer dia 7 de agosto, às 15 horas, na Câmara Municipal de Embu das Artes, que fica na rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, no Parque Industrial Ramos de Freitas. Maravilha, Cristiano, trazendo as principais informações, fatos e notícias com clareza e ética aqui na sua web rádio Embu Mais. Cristiano, hoje também tem um evento, né, de aniversário, de comemoração de aniversário da Guarda Civil Municipal, que completa 15 anos, lá no Centro Cultural Valderice. Você da região, que aprecia segurança pública, que aprecia o trabalho desses guerreiros de farda azul, pode comparecer e prestigiar esse grande evento de confraternização. E lá também será comemorado os projetos do segundo semestre de 2018. Cristiano, amanhã nós completaremos 200 dias do ano de 2018 e a gente vai trazer um balanço do governo de tudo que foi feito até aqui. E nesse evento hoje, aos 15 anos da Guarda Civil, vamos trazer então alguns projetos como o Canil. Os cães já estão sendo treinados, a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes terá um canil, Cristiano, nesse segundo semestre, as viaturas da Lei Guardiã Maria da Penha e também o patrulhamento escolar, entre outros projetos, Cristiano. Vamos lá então para a programação aqui da Web Rádio Embu Mais, uma rádio séria que trabalha com prestação de notícias e informações a todos os munícipes. E hoje recebendo aqui o Dr. Érico, que é diretor do PROCON, também a coordenadora Cida... Cida, o que você falou? Cida Oliveira? Cida Oliveira, né? O Wagner falou o sobrenome, é Cida Oliveira. Cida Oliveira, isso aí. E também o Rodrigo Brito, que é coordenador do PROCON Santo Eduardo. Tem uma pergunta aqui. O Miqueias Pereira, ele está dizendo assim: olá, tenho uma dúvida, é uma reclamação. Estou trabalhando há um mês e como eu já tinha uma conta no Banco do Brasil, porém já tinha um tempo que não movimentava esta conta, mas por ver se estava ativa, tirando o extrato e falando com o gerente do banco, ele me orientou que poderia estar bloqueada esta conta. Mas como faltava 5 dias para o meu pagamento cair na conta, ele disse para mim esperar para ver se acaso caísse o dinheiro na conta, ela estaria desbloqueada, né? Estaria desbloqueada a conta. Porém, até hoje não conseguiu sacar o dinheiro, né, que está na conta. Parece a mensagem de conta privativa,
que seria alguma pendência na conta, porém as pendências que havia na conta já tinha parcelado e resolvido. Mas já foi mais de 5 vezes conversar com o gerente do banco e nem ele conseguiu desbloquear a conta. E me disse a seguinte frase: você tem que aguardar, porque eu não sei o que fazer. Já passei por diversas coisas, para dar para cima e tal, e você aguarda eu te ligar para saber o que foi resolvido, o que vai ser resolvido. O gerente, segundo ele, o gerente falando para ele aguardar para saber o que vai ser resolvido. E até agora, o primeiro salário está na minha conta, porém bloqueado, sem o gerente saber. Porque muito menos eu, né? Devo entrar na justiça, o que eu devo fazer com a orientação? Então o dinheiro está lá na conta, né? Ele já foi no gerente diversas vezes, falar com o gerente mais de 5 vezes, caiu o salário dele nesta conta e ele não consegue sacar o dinheiro. O que ele tem que fazer? Qual é o passo? Em primeiro lugar, conta corrente, se você não vai usar, você tem que cancelar. Se ela ficar aberta, ela vai começar a gerar custo, que é aquela cesta de serviços que os bancos cobram, né? Eu oriento ele a já procurar o PROCON, tá? Nós temos aí uma linha direta com alguns bancos e é possível a gente estar fazendo uma fala com o banco, que é um caso urgente, excepcional, né? E o próprio PROCON faz uma fala com o gerente e essa situação, na verdade o dinheiro caiu e ele fez uma fala com o gerente, já era para estar resolvido, não tem que ficar indo ao banco 5, 6 vezes e o gerente não resolver. O gerente está lá para isso. O gerente falou para ele aguardar. Aguarda aí. Guarda aí que... Não existe. Isso já era para ter sido resolvido, porque o gerente tem esse poder sim de estar desbloqueando essa conta e deixando lá esse crédito, esse valor disponível para saque. Tá? Se ele tem algum débito, ele também pode estar negociando com o banco o pagamento desse débito, mas que não seja superior ao 30% do salário que ele recebe. Então, eu peço a ele... Qual o nome dele mesmo? Desculpa. É o Miqueias Pereira. Miqueias, procure o PROCON mais próximo aí da sua residência. Nós atendemos das 8h30 às 16 horas. Você tem 2 opções. O PROCON do Santo Eduardo, que fica ali entre o Bradesco e o Itaú, na estrada de Itapecerica a Campo Limpo. E tem também o PROCON aqui do centro, que estamos dentro da prefeitura, do prédio da prefeitura. Fique à vontade para nos procurar e a gente vai aí buscar uma solução imediata para o seu caso, tá? Cristiano, só me permite fazer uma observação com relação a bancos. É importante lembrar, que a Cida me lembrou uma coisa aqui. Existe um pacote limitado de serviços que o consumidor pode optar por esse pacote e não pode haver cobrança. Então ele vai ter um número limitado de transferências, um número limitado de extratos que ele pode imprimir e ele pode optar por esse pacote sem ter que pagar nenhuma taxa na conta corrente, não é isso? Pacote de serviços essenciais. Exatamente, o Rodrigo está falando aqui, pacote de serviços essenciais, isso já está regulamentado. O seu gerente provavelmente vai te falar que não dá para fazer naquele banco, na sua conta dá sim. Inclusive tem uma colega de vocês aqui da Secretaria de Comunicação que fez isso. E o gerente disse que não dava, ela nos procurou e aí voltou lá e quando o gerente viu que ela estava com embasamento, ele procedeu aí à mudança. Uma informação também para quem tem algum problema em relação a empréstimos, a créditos consignados aí que o fez e que não conseguiu resolver, qual a orientação que o PROCON dá? É a pessoa ir lá e negociar direto com o gerente do banco ou a pessoa procurar o PROCON para fazer essa negociação, esse acordo aí com a pessoa? Qual que é a orientação, Érico, que vocês podem estar passando a essas centenas e centenas de ouvintes que estão nos ouvindo agora? Bom, vamos lá, eu vou deixar a Cida complementar aqui a resposta, mas eu vou começar dizendo o seguinte. A orientação que a gente dá, isso é oficial, eu não fico feliz em dizer isso, mas é que se você tem um problema com o seu banco, não procure o seu gerente. Infelizmente a gente tem visto várias práticas aí que não têm sido resolvidas. Alguns gerentes também vão fazer justiça, são muito solícitos e a gente tem um relacionamento bom, mas a orientação até do PROCON estadual é para que você procure direto a ouvidoria ou o saque do seu banco. Pode ser por meios eletrônicos ou telefone. Porque geralmente quando você procura o gerente, além de ter que ficar um tempão lá na fila, ele vai encontrar uma série de empecilhos para não resolver. Com relação ao crédito consignado, de novo, os gerentes estamos abertos, podem vir conversar, nós estamos à disposição, mas infelizmente na prática, em regra, é a orientação que a gente precisa dar para o consumidor. Com relação ao crédito consignado que você perguntou,
tem que tomar muito cuidado com taxa de juros e às vezes com o cancelamento eles inventam algumas coisas para cobrar que muitas vezes não estão no contrato e às vezes quando estão no contrato elas são cláusulas abusivas. E daí a importância de você procurar o PROCON. Não é mais ou menos isso, Cida? É isso mesmo. Referente, lembrando aí, né, Érico, que referente à negociação de débito que existente aí, oriundo de algum empréstimo, não existe uma lei, né, que obrigue as empresas a estarem parcelando. Então, o que vale? O cliente manifestando o desejo de estar pagando. Então, liberalidade da instituição financeira dar aí a oportunidade do consumidor, do cliente dele, estar negociando, parcelando esse débito e que caiba dentro do orçamento dele. Ele está manifestando o desejo, ele quer mesmo pagar o que ele deve, ele quer limpar o nome dele, e a instituição, então, ela aplica juros aí, né, que não são muito convidativos, mas a pessoa tem que arcar, porque quando ela emprestou, ela sabia das condições. Então, se você está numa situação de emergência, busque algumas outras instituições financeiras, faça uma pesquisa aí dos juros que é aplicado em cima desse valor que você está precisando. E faça a opção daquela que tem o menor juros, né? Porque a negociação depois da dívida que a dívida já existe e a pessoa deixou de pagar, os juros é aplicado em cima. Olha, hoje eu tenho uma dívida muito alta, os juros ele foi aplicado em cima daquele saldo. Então, há sim a possibilidade de negociar. O PROCON, em alguns momentos, a gente consegue estar fazendo uma fala com algumas instituições, mas lembrando que a negociação é liberalidade da empresa. Nós não temos aí lei que obrigue a empresa, não, olha, você é obrigada a parcelar para ele. Não existe. E é importante, né, Cida, desculpa até te interromper, mas o consumidor saber que o PROCON está à disposição. Então, se você está em dúvida com relação a uma empresa ou outra, venha antes ao PROCON, porque a maioria das pessoas que nós atendemos vem depois que o problema já aconteceu. Se você está em dúvida com relação a crédito, você não tem dinheiro para uma consulta jurídica, venha ao PROCON, nós estamos aqui para te ajudar. Verdade, Érico. É isso aí, maravilha. Falando conosco, Érico, diretor-geral do PROCON em Budas Artes, e Cida Oliveira, que coordena diretamente, de forma geral, o PROCON e o trabalho do órgão de proteção ao consumidor aqui da cidade de Embu das Artes. Bom, aproveitando essa oportunidade, o Cristiano falou aí de empréstimos, batemos um papo bastante aí sobre cartão de crédito, mas ainda não esgotou o tema. Teríamos mais de hora aqui para falar só sobre essa pauta e a gente tem outros itens também para avançar. Mas você falou há pouco, Cida, algo que é importante, né? Veja qual é a melhor instituição com a menor taxa de juros, né? Falando um pouco sobre isso. Hoje a gente observa aí nas televisões a explosão de novas instituições que surgem, né? Algumas sem consulta ao SPC, Serasa, outras prometem uma taxa de juros muito pequena. O que o consumidor tem que ficar atento para não cair nessa agiotagem virtual? Porque hoje em dia tem alguns até agiotas que estão se profissionalizando, não são fiscalizados por nenhum órgão. Antes de você contrair um empréstimo, o que você tem que olhar? A gente sabe que tem as grandes instituições, né? A gente não pode citar nomes aqui porque somos uma rádio pública, mas eu queria que você dissesse pra gente quais as dicas você pode dar para você procurar a instituição antes mesmo de contrair um empréstimo. Tá, o primeiro passo é a taxa de juros aplicada em cima desse crédito que a pessoa precisa. O Banco Central é quem regulariza e fiscaliza essas instituições, autoriza também, né? Então, quando você fala de juros altíssimos e que essa instituição ela é aprovada pelo Banco Central, não tem o que ser feito, porque o Banco Central ele permitiu. O que pode ser feito, na verdade, é a pessoa pesquisar mesmo aquela que aplica menor juros. E você falou bem certinho mesmo, muitas instituições estão surgindo, propagandas na televisão. Algumas até enganosas. Né? E com artistas assim bem conhecidos, né? Falando das facilidades, que para nós é um grande perigo. Olha, é muito fácil, não tem problema se você está com o nome restrito, com o famoso nome sujo, né? Que nada mais é do que o CPF restrito por dívidas já anteriores, contraídas e não quitadas. E quando essa empresa ela divulga esse serviço, a forma de cobrança dela é diretamente na conta corrente. Ele não é consignado. É uma cobrança que vai acontecer
direto na conta corrente, a pessoa tem que disponibilizar o valor da parcela lá. Os juros aplicados nessas operações, eles chegam a 22%. Que a gente fala que é agiotagem mesmo, porque os juros é muito alto. Muito alto. E as pessoas não se 22% ao atentam a mês, isso. né, Cida? As pessoas não se atentam a isso, 22% ao mês. Então, a pessoa não se atenta a isso, às vezes a necessidade, um fato que é importante, que ela tem que avaliar, às vezes naquele momento a situação dela está muito difícil, mas ela precisa se acalmar e avaliar a real necessidade de pegar esse dinheiro. Porque às vezes ela tem uma luz lá no fim do túnel, existe às vezes um consignado a mãe, por exemplo, que consegue fazer um consignado diretamente pelo INSS. Aposentados e pensionistas, sim, né? Os juros ele é bem pequeno. Os juros desse consignado de quem recebe benefício do INSS, ele não chega às vezes a 2,5%, quando você tem aí numa contrapartida de 22,5%. Então, avalia a real necessidade da quantia que você vai pegar, faça essa pesquisa, né, das instituições que estão oferecendo, vai para os bancos, porque às vezes o banco, os juros ele é bem menor, né? Na contramão disso, aquela fala que não, que você pode ter o CPF negativado, que ela consegue, mas ela consegue fazer o empréstimo para você que está com o CPF negativado, mas você vai pagar nos juros que ela vai cobrar. Então é o famoso barato que sai caro. Tem que se preocupar com isso. E agora essas instituições, elas estão colocando também no mercado cartões de crédito, onde a pessoa faz o empréstimo diretamente no cartão dessa empresa. Isso é um risco muito alto, porque a cobrança vem através desse cartão, a pessoa acaba contraindo a dívida e renovação de saldo automático. O que acontece muitas vezes é a liberação de margem. Por exemplo, o que é liberação de margem? Você fez um empréstimo em 10 vezes. Quando você pagou uma parcela, você está liberando o valor daquela parcela. Isso é a margem que fica liberada no seu crédito. E tem empresas que começam a praticar a liberação de margem de empréstimos automáticos em cima dessa margem que foi liberada. Tá certo. Falando com a gente então, Cida Oliveira. E Cida, para fechar esse papo muito gostoso aqui, informativo ao nosso cidadão, ao munícipe terenauta que nos acompanha, e esses feirões feitos de negociações, né? Vale a pena? É bom participar? Ou também tem alguma coisa ali que a empresa está tentando levar uma vantagem? O que você sugere aí para quem está com débitos no cartão de crédito? Tem aqueles feirões para negociação? É positivo? É positivo sim, viu, Fagner? Os feirões, eles conseguem estar reunindo ali as empresas para quem a pessoa deve e gerar, às vezes, em alguns casos, uma única dívida para que ele consiga quitar todas as dívidas que ele tem com aquelas empresas que estão envolvidas nos feirões. Na verdade, o feirão, ele acontece, às vezes ele é promovido pelo Serasa Experian, né? Ou pelo SCPC, e é uma oportunidade que a pessoa tem. Esses feirões, eles acontecem mais a partir agora do segundo semestre, né, de 2018, contando aí com o pagamento da primeira parcela do 13º, que é uma boa oportunidade que a pessoa tem para estar liquidando débitos. Férias também é um momento, embora a pessoa só tenha 1/3 de férias que ela recebe fora aquele salário, é um grande momento também para ela estar negociando. Perfeito. Cida, uma dúvida, se a pessoa limpa o nome, ela pagou, juntou todas as dívidas lá nesses feirões, lá no SPC, no Serasa, foi no feirão, juntou tudo, pagou a primeira, o nome já tem que ser limpo automaticamente? Sim, 5 dias é o prazo máximo para que que o CPF saia da restrição. A empresa ela tem 5 dias para retirar o nome da pessoa da restrição a partir do momento em que ele pagou a primeira parcela, tá? Então ele tem que ficar atento, porque às vezes há casos que chegam até nós que a pessoa pagou a dívida toda e o nome continua restrito. O CPF continua lá no SCPC ou no Serasa, ou SCPC e Serasa juntos, né? Tá certo, então, Cristiano. esse é o Fagner, caso. só ressaltando, essa questão de nome restrito é muito séria. Inclusive, se houver alguma irregularidade, pode gerar danos morais. E aí a gente vai orientar a pessoa a procurar a justiça, porque nesse exemplo que a Cida citou mesmo, se eles não retirarem dentro do prazo, é caso sim de danos morais e aí precisa entrar com uma ação. Deixa eu falar uma coisa bem rápida, por favor, já que a gente está falando de danos morais aqui e de encaminhar para a justiça, às vezes a gente encaminha o consumidor para a justiça. E aí já vamos fazer um registro aqui para informar a população. Vocês sabiam
que se a sua causa for de até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado e não tem custo nenhum. Então, assim, a maioria acho que posso dizer a maioria, né, das causas que chegam até nós, que a gente precisa encaminhar, tem um valor abaixo de 20 salários mínimos. Então você pode se dirigir ao JEC, claro, nos procure, nós vamos encaminhar, mas o consumidor pode se dirigir ao JEC, e se a causa for de até 20 salários mínimos, ele oralmente ingressa com a ação, não precisa de advogado e não precisa pagar nada. E o que significa JEC, só pra gente contextualizar? Desculpa, o JEC é o Juizado Especial Cível, é o antigo Tribunal de Pequenas Causas, tá? Que hoje a gente não chama mais de pequenas causas porque nenhuma causa é pequena para aquele que sofreu. Tá certo aí, Cristiano, como que tá a audiência? Olha, eu quero agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha aí no Embu das Artes, cidade de Embu das Artes, aqui onde estamos. Estamos aqui no prédio da Prefeitura, no centro de Embu das Artes, Secretaria de Comunicação. A todos que estão trabalhando agora na Paula Sanches Atelier, Embu das Artes, acompanhando a nossa programação. Também lá na Liberdade, em São Paulo, tem ouvintes lá pela Liberdade, acompanhando a programação aqui da Web Rádio Embu Mais. Muito obrigado a você que nos ouve em São Paulo, ali próximo à Liberdade, da empresa de metal ali. Bacana, todo mundo acompanhando a gente aqui. São Paulo, Brasil, todo mundo ligado na Web Rádio Embu Mais. Já são 12:08. Wagner Gouveia, estamos chegando aos momentos finais da programação. É isso aí, Cristiano. Agradecendo desde já você, telenauta, que nos acompanha por essa live no Facebook, ou você que acompanha através do portal da Prefeitura ou o aplicativo de celular disponível no Google Play. Pauta maravilhosa, Cristiano. Desde já, informação de utilidade pública com qualidade. Tem muitos temas para nós tratarmos. Eu queria aproveitar esses minutos finais, antes das considerações finais, Cristiano, e perguntar para a Cida. Mais uma vez aí a questão de telefone móvel. A gente sabe que as pessoas agora estão abandonando a linha fixa, né? Quase não ficam mais em casa. E aí as operadoras, Vivo, claro, TIM, Oi, enfim, todas elas, aqui no estado de São Paulo, e para você que tem aí na sua região as operadoras locais, elas oferecem pacotes de internet. E aí sempre dá divergência na fatura, sempre tem algum probleminha lá. O que você pode instruir para o telenauta em relação ao telefone móvel, Cida? Bom, no geral, em primeiro lugar, ele tem que, quando ele contrata a empresa, ele precisa saber se na região onde ele passa maior tempo, por exemplo, na residência dele ou onde ele trabalha, se tem sinal. Mesmo não tendo, tem muitos operadores que acabam vendendo com a promessa de que tem, ele só vai perceber quando ele começa a usar, né? Que o sinal ele é parcial. Eu já passei por essa experiência, porque a gente faz utilização desses serviços, né? Embora nós sejamos do PROCON, e às vezes a gente também acaba passando por algumas dificuldades aí. E aí a pessoa me oferece lá olha, você vai ter tantos megas, vai ter tantos gigas, vai ter sinal, e quando você vai utilizar você percebe que não é verdade, que o serviço ele é parcial. Vindo a cobrança do valor cheio, você pode questionar. Vai ao PROCON, entre em contato com a empresa. É importante, sempre que fizer contato com as empresas, anotar protocolo, que é fundamental para nós, que auxilia bastante a gente nos nossos atendimentos. Você já ligou para a empresa? Tem protocolo? O nome da pessoa com quem você falou? Anota a data, porque às vezes a empresa fala, não, a gente manda o protocolo no seu um SMS e acaba não mandando. Então anota. Isso é fundamental. E escolha aí a operadora que você vai, que você quer trabalhar, que você quer ter no seu equipamento. Certifique-se desse sinal. Veio a fatura? Faça uma leitura. Gente, é importante, eu vou fazer aqui de modo geral, não só para telefonia. Tudo que você receber na sua casa, conta de água, conta de luz, telefone, tudo, cartão, faça uma leitura. Tira um tempo para ler o que está sendo cobrado de você. Por quê? Acontece aí, chega até nós, cobrança de seguros que são colocados ali em faturas, às vezes, de conta de água, conta de luz. A conta de luz a gente conseguiu com muita luta, né, reverter. Mas na fatura comum, às vezes vem plano odontológico. Você faz adesão de um cartão de crédito e vem plano odontológico. Então, tira um tempinho para ler o que está sendo cobrado. Na fatura, você não utilizou, você não reconhece números que estão ali na sua fatura de celular, na sua fatura do telefone fixo, já entra em contato com a empresa. Olha, não reconheço esse número, eu não utilizei o meu aparelho, eu não estou sem rede, estou sem sinal. Tudo isso você tem que se queixar, porque você está pagando, né? Então tem que reclamar, você está pagando, você tem direito a um serviço completo, o sinal tem que estar ativo o tempo todo, e você vai pagar por aquilo que você realmente
está tendo disponibilizado na sua linha. Cida, além do PROCON, o munícipe ele também, o cidadão, ele pode reclamar na Anatel. Parece que tem um link lá que você também consegue denunciar operadoras. O PROCON é o órgão pontual, mas a Anatel também parece que contribui nesse sentido, né? Na verdade, a Anatel também tem esse apoio com relação às situações, mas falando na prática, a Anatel acaba não tendo uma efetividade, assim como outras agências reguladoras. Não é muito legal falar isso, mas é a verdade. Infelizmente, o consumidor para ele chegar até a Anatel, ele tem que ter já um protocolo de ouvidoria. Então, ele tem o primeiro protocolo, depois ele tem que ter a ouvidoria para depois chegar. Então, às vezes é um caminho, sim, mas ele é complementar. O ideal que a gente sempre pede é para que ele teve esse problema, anota o protocolo ou verificou na fatura algum tipo de situação, compareça ao PROCON. E aproveitando a deixa do que a Cida estava falando, e é uma situação muito recorrente nos nossos atendimentos, a empresa, hoje nós temos o celular pré-pago, né? E o celular, os planos que eles dizem que é pré-pago, mas não são, porque você acaba tendo uma despesa fixa mensal. E a gente sempre orienta os nossos consumidores a ficarem atentos se realmente eles precisam ter um plano. Porque hoje as operadoras querem vender planos, elas querem ter aquele valor garantido. Então muitos consumidores, o pessoal da empresa sabe conversar, são vendedores, né? Tem um bom poder de persuasão. E os consumidores às vezes fazem planos que não têm necessidade, eles não precisam. Eles não têm necessidade de ter um pacote de ligações, um pacote de internet, um pacote de SMS, porque o consumo dele é basicamente um consumo simples para falar com a família. E sendo da mesma operadora, existem vários descontos. Então a gente sempre orienta a tomar muito cuidado, recebe ligação, às vezes está na rua, está na correria, e a pessoa fala, um plano interessante para você, e você acaba, tá bom, acabou, você aceita um plano que você tem uma despesa desnecessária. E às vezes para cancelar também é muito problemático, você tem que procurar o PROCON. Então ter também essa atenção com relação a essa oferta de planos. Normalmente, grande parte das pessoas não precisa. É isso aí, falando conosco o Rodrigo Brito, coordenador do PROCON, lá na unidade Santo Eduardo e supervisor de fiscalização. Cristiano, já para entrar na reta final, mas ainda com a Cida aqui, e aí a gente estende ao Érico, você falou há pouco para tirar um tempinho, para ler a fatura, para ler a conta. Seria legal também, Cida, tirar um tempinho para ler o Código de Defesa do Consumidor. Não seria bacana esse momento até descontraído, o Érico está apresentando para o Telenauta aqui? É muito bacana também tirar um tempinho para a gente conhecer um pouco mais os nossos direitos. É por aí, Cida? Eu queria que o Érico complementasse. É isso mesmo. Hoje é importante que as pessoas saibam, né, dos seus direitos. Hoje eu até trouxe aqui que eu imprimi da internet, que apareceu lá no Google, naquela barra de notícias. Muita informação, tá? Tem muita coisa aqui. Ele fala assim, conhecer seus direitos como consumidor é fundamental para poder se defender quando necessário. Você sabe quais são os seus? E aí, né, vem... Só que depois, quando eu entrei novamente, já não estava, eu consegui imprimir. Eu vou lembrar que o Érico ele mostrou o exemplar do código. Infelizmente, nós não temos para doar, tá? Mas dá para entrar na internet e fazer uma leitura. Hoje, todos os estabelecimentos comerciais precisam ter um exemplar do código em seu ambiente. Ele tem que ficar de fácil acesso para o consumidor. Caso o consumidor queira consultar esse código, ele tem que ter acesso. Isso pode ficar ali nos bancos, nas lojas. Todos os comércios têm que possuir um exemplar do código. E como nós não recebemos já há algum tempo que a gente não recebe a doação dos exemplares, né? Mas a pessoa tem acesso através da internet também. E é importante ler, não é muito extenso, né, Érico? Ele está em constante transformação, muitos vão adaptando aí conforme vão surgindo algumas situações que são necessárias acrescentar aí, virarem leis, né? Então ele está em constante modificação. Mas é importante que as pessoas saibam dos direitos. E precisando da nossa ajuda, estamos à disposição. Eu tenho muito mais assunto de cartão de crédito para falar. Já fica o convite, Cristiano. Eu ficaria aqui o dia inteiro. O essencial a gente falou, mas
Hoje eu recebi aí uma proposta do Rodrigo falando comigo, Cid, a gente tem que fazer uma palestra só de cartões de crédito. Assunto a gente tem. Vamos pensar aí e realmente montar, porque nós temos aí nossos ciclos de palestras. Érico, o Código de Defesa do Consumidor ele, então é muito importante, né? Porque evita, o Rodrigo Brito ele trouxe algo fantástico, ele falou muitas vezes não precisa daquele pacote de dados. E acho que quanto mais informação o munícipe tiver, o cidadão tiver através do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, melhor, porque sequer precisará provocar o PROCON. Você já consegue se defender ali na hora, né? O PROCON trabalha de duas formas, ou ele é provocado através do munícipe, ou ele provoca através dos atos fiscalizatórios e tudo mais. Então, eu acho que é bacana, quanto mais informação, às vezes o munícipe, o cidadão consegue se defender ali na hora. É por aí, né? Sem dúvida, a gente tem relatos de que só o fato do consumidor pedir para consultar o código dentro do estabelecimento comercial já intimida um pouco o comerciante que quer lesar o consumidor, porque ele sabe que o consumidor está procurando informação. Esse exemplar que nós temos aqui, que eu estava mostrando, ele é emitido lá pela Fundação Procon São Paulo e eles enviam para nós somos um Procon conveniado também a fundação, e há alguns anos não temos, mas isso não impede que todos conheçam, até para salvar o meio ambiente, né? A gente pode entrar na internet, isso está online, inclusive você que é comerciante, não quer gastar dinheiro com um livro, imprime na internet, é válido também. Tem o código, a fiscalização também tem autuado comércios que não tem o código em local visível e de fácil acesso. Então o consumidor não pode pedir o código para ninguém. Quando ele entrou no estabelecimento tem que estar lá, ele pode pegar e olhar, não pode estar atrás de vidro, atrás de balcão. E o código tem uma série de direitos, às vezes a linguagem é meio complicada, mas vocês têm aí o PROCON para que nós orientemos a todos. E eu queria destacar, antes de ir embora, um direito fundamental que traz muita confusão, que está previsto aqui no nosso azulzinho, né, Fagner? Nós temos o azulão aqui em Buenos Que é a Aires, nossa van do PROCON que é e tem o azulzinho. PROCON e o azulzinho, que é o Código de Defesa do Consumidor. É a nossa Bíblia, né, o nosso escudo aqui de defesa. E sobre o direito de arrependimento, eu vou falar aqui em um minuto. O consumidor, quando ele faz uma compra fora do estabelecimento comercial, ele tem 7 dias para desistir da compra. Independente do motivo, ele não é obrigado a justificar essa desistência. Só que, fora do estabelecimento comercial, se você comprou na loja, você não tem esse direito. Se você comprou na internet, por telefone, por catálogo, você tem 7 dias para devolver o produto, mesmo que a embalagem já tenha sido aberta, e a empresa tem que arcar com o frete, inclusive, para você fazer a devolução e tem que te devolver o dinheiro. Tá aí, Totalmente o dinheiro, 100%, né? Doutor Érico, 100%. 100% o dinheiro. Tá aí, ó, essa notícia é importante, Fagner Gouveia, por falar nisso, já que ele abriu esse tema de devolução do dinheiro, do valor, e a pessoa que, quando ela compra, ela se arrepende, então arrependimento pós-compra. E aquela pessoa que loca o imóvel, fez a locação do imóvel, aí quando ela vai ver, ela viu uma coisa, mas quando ela entrou no imóvel, ela falou, vixe Maria, ficou lá uma semana, 2 semanas, falou, nossa, quero sair daqui, mas ela fez o contrato de 1 ano. E aí como é que faz? O PROCON também age nisso, a pessoa tem direito também de não querer mais o imóvel, ela vai ter que pagar multa, ela vai ficar sem o dinheiro que ela depositou, como é que faz? Boa pergunta, Cristiano, porque às vezes você vai locar, você só vê, Aí você vê tudo você aquilo, não conhece nossa, que aquele lindo, senhor. perfeito, aí daqui a pouco, aí você entra dentro do imóvel, aí você fala, nossa, não era isso. Você sabe que esse ponto é extremamente Maquiado. polêmico, porque inclusive na jurisprudência brasileira ninguém definiu ainda se o PROCON vai atuar quando é aluguel, se não vai, ou se ele só vai atuar quando o fornecedor fizer locações regularmente, ou se não, se for de pessoa física não, tal. A gente tem muita discussão. Mas, respondendo a sua pergunta, que aqui a gente não fica em cima do muro, Isso aí, o que vale é o contrato. E o contrato, gente, lembrando, ele pode ser papel, mas ele pode ser verbal também. A gente vê muito aqui em Imbu, por exemplo, de repente em algumas regiões, contratos verbais de locação. E os contratos verbais, eles são tão válidos quanto os que estão no Eles papel. também têm o mesmo valor, porque hoje a pessoa tem que ir no cartório, tem que reconhecer a assinatura lá, tudo, enfim, reconhecer a firma. Mas se a pessoa não fizer isso, fez o contrato verbal, também é válido. Com certeza ele tem exatamente o mesmo valor. Agora, qual que é a dificuldade? Você provar o que foi acordado entre duas pessoas. Então, geralmente você vai precisar de testemunha, e aí a prova depois vai ficar muito mais difícil do que se tiver escrito e assinado no papel. Mas se acontecer essa situação que você colocou, a gente tem aí a questão de vícios ocultos, por exemplo. Aí é uma discussão grande, mas geralmente quando você faz uma locação, se for por imobiliário, por exemplo,
tem lá o auto de... Como é que é aquele? Quando você acaba de alugar o imóvel, eles fazem a vistoria, né? Vistoria. O memorial, né? Exato. E aí ele vai pontuar ali a situação do imóvel. Se não tiver dentro da vistoria, aquele vício que você encontrou depois, o defeito, você tem direito de reclamar. Maravilha. E tem também, até complementando a palavra do Érico, a lei do inquilinato, que é de 1990, né? Porque às vezes o contrato é feito de uma forma inimaginável, não respeita nenhum artigo da lei do inquilinato, que também complementa e dá força, Cristiano. A lei que mudou bastante desse tempo que o Fagner citou pra cá, mudou muito, né? Depois nós vamos falar sobre isso quando trouxermos o PROCON aqui. Vamos entrar um pouco nesses assuntos, porque tem muita gente que mora em imóvel alugado, que loca direto com o proprietário, às vezes nem pela imobiliária, aí entra no imóvel, o proprietário já pegou os 2 meses lá de depósito, enfim, aí a pessoa vê vazamento, vê um monte de coisas, e aí a pessoa fica com os problemas todos, né, que surgem durante esse imóvel aí. Então vamos falar que é um assunto bem bacana para o próximo programa. Tem a pauta também, mais uma pauta para o próximo programa aqui. Cristiano, o PROCON vai bater carteira aqui com a gente, carteira assinada aqui com a gente. Já é a terceira vez que o PROCON veio aos nossos estúdios. Já fica o convite para retornarmos. Só para ter uma ideia, a gente não explanou muito sobre conta de água, luz, tem muita coisa mesmo. Sequer falamos tudo aí sobre o cartão de crédito, mas um pouco de informação a gente vai levando na medida do possível, Cristiano. Muito obrigado, agradecemos a sua presença, a sua audiência aqui na Web Rádio Embu Mais. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma pauta. Amanhã é o Tarifa, o secretário de saúde, Cristiano. Uma pauta super importante que é a saúde. Dr. Tarifa, o secretário, estará aqui conosco junto com toda a equipe para podermos falar de saúde. Quero agradecer aqui a Cida que esteve conosco, Cida Oliveira. Né? Muito obrigado, Cida, por estar aqui conosco. Alguma informação que você gostaria de passar, algo que nós deixamos de perguntar aqui para você? Eu é que agradeço, né, o convite, né, Érico, para estarmos participando. Eu adoro fazer isso aqui. Bacana. É muito gostoso. Toda vez que vocês nos convidam, a gente já se preocupa logo em trazer aquilo que é bem fundamental para os nossos consumidores e ouvintes. O que eu quero deixar aqui é, na dúvida, gente, antes de contratar um serviço, de fazer uma compra, se você ainda tem dúvidas do que vai estar fazendo, fala conosco primeiro. Às vezes a pessoa senta na nossa frente e chora, né? Porque quando ela narra a história dela pra gente, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, vamos pensar por onde começar a tentar resolver aí o problema da pessoa. Mas fala com a gente primeiro, temos muita orientação para ser feita, e aí de repente a pessoa evita aí de passar por algumas situações, né? Ou constrangedoras, ou de situação de superendividamento, ou de constrangimento. A gente consegue estar auxiliando aí os nossos consumidores. Cida Oliveira. Doutor Érico, diretor do PROCON, alguma informação, algo que nós deixamos de perguntar que você gostaria de dizer aqui agora nesse momento, já finalzinho do programa? Tem muita coisa, na verdade, a gente vai voltar com certeza, nós já estamos nos sentindo em casa aqui. Opa. Obrigado pelo convite. Eu ia falar hoje de fiscalização de banco, de tempo de espera em fila, nós não conseguimos abordar, fica já para a próxima pauta. Um tema muito interessante que eu vou jogar aqui no finalzinho é sobre bitcoins e moedas virtuais. A gente pode falar sobre isso também. Vamos fazer um programa só sobre esse tema. Bora, eu fecho. E fora isso, dizer que o PROCON de Embu das Artes realmente ele hoje já é uma referência no estado. Então nesse menos de um ano e meio aí da nossa gestão, o PROCON cresceu, ele mais do que dobrou, né? De 8, hoje nós somos 18 funcionários no PROCON. Então, sem dúvida, é um dos maiores PROCONs do estado de São Paulo, muito maior do que muitas cidades, inclusive que o próprio PROCON paulistano. E proporcionalmente, eu acho que não é demais dizer que talvez nós sejamos o maior PROCON do estado, em número de staff. Então, é um órgão forte, nos procure, nós estamos à disposição de todos. Eu queria finalizar aqui cumprimentando meus colegas de trabalho e também a todos aqueles que, como a Cida disse, ficaram lá lutando a boa luta aí da defesa do consumidor, todos os nossos 17 funcionários. Mandar um abraço a todos e dizer para eles que sem eles nada seria possível. Maravilha, isso aí. Agora finalizando, Rodrigo Brito. Bom, agradeço o convite, né, participando aqui pela primeira vez, pretendo retornar com o Érico, com a Cida. E o que eu gostaria de pautar, reforçar o que a Cida e o Érico já trouxeram.
para os nossos cidadãos em geral, consumidores, nos procurem. Independente, eu não sei se é o PROCON, nos procure. Porque se for algo que não seja da nossa área de atuação, com certeza nós vamos direcionar as pessoas para o local correto. Então, eu estou com dúvidas sobre, que o Cristiano trouxe, locação, nos procure. Existem dúvidas jurídicas, nos procure. Eu queria saber se eu consigo, aonde que eu tenho que ir para fazer o cartão do cidadão. Vai lá que a gente olha na prefeitura, tem em determinados lugares. Assuntos até do CRAS, às vezes as pessoas nos procuram, eu queria saber como que eu faço para fazer o cadastro único, a gente orienta, então a gente sempre pede IPTU, nos procurem, porque se não é da nossa alçada, da nossa área de atuação, com certeza nós vamos procurar direcionar o consumidor, o cidadão, para o local correto. Então a base é nos procurem, independente da dúvida. E até aí, então, fica então a resposta ao Michel Salles, que pediu aqui uma orientação. Dúvida no CADIM, também é possível negociação? Então, procure o PROCON, né? O PROCON vai passar informação aí para você, se é possível, se não é. Né? A gente quer agradecer aqui a audiência de todos vocês, muito obrigado. Fagner Gouveia, muito obrigado também. Amanhã estaremos aqui, então, com a saúde, com o nosso querido Dr. Tarifa, nosso secretário de saúde, ao vivo aqui na Web Rádio Embu Mais. Muito obrigado a você e tenha um ótimo dia.